Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu quero estar compartilhando mais um sonho, uma visão que o Senhor me deu em sonhos, porque a palavra de Deus diz que assim como Jesus, ele subiu nas nuvens, ele há de vir outra vez. E antes que ele venha, coisas irão acontecer. Existem muitas profecias. E uma dessas profecias é que o anticristo ele vai se manifestar, creio eu que antes da vinda do Senhor, né? Então, eu tive duas visões e sonhos e eu quero estar contando aqui para que possa servir de alerta, para que as pessoas fiquem atentas, né? Aconteceu dia 8 para o dia 9 de novembro, foi exatamente no mesmo dia das eleições nos Estados Unidos, em que o Donald Trump foi eleito presidente. E a outra foi do dia 15 para o dia 16 de novembro também. É muito importante, eu gostaria que prestassem bem atenção e que meditassem. E tem respaldo bíblico, está aqui no livro de Mateus 24, versículo 15, que diz assim: essas são as palavras de Jesus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. A palavra de Deus está sendo bem clara, porque então haverá grande aflição, como nunca houve. Isso vai ser muito pior do que a Primeira Guerra Mundial, do que a Segunda Guerra Mundial, do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A palavra de Deus está falando que será uma grande aflição, como nunca houve. Então, irmãos, aqui homens e mulheres desmaiarão de terror. Coisas terríveis vão de acontecer quando esse homem, né, ou esse reino, eu não tenho certeza do que é esta abominação, né? A palavra de Deus, Jesus disse, abominação da desolação. Nós cremos que é um homem, nós cremos que é um líder que vai governar o mundo inteiro, né? Nós sabemos que está sendo implantada aí a nova ordem mundial, onde eles querem apenas um reino, apenas uma religião, né, para dominar o mundo. Então, irmãos, o meu sonho, minha visão em sonho, aconteceu, como eu disse, dia 8 para o dia 9 de novembro, no dia das eleições dos Estados Unidos. Foi bem no dia que Donald Trump foi eleito presidente, ganhou lá, né? Então, assim, não estou insinuando, né, que ele é o anticristo, né, embora, né, ele tem todas as características do anticristo. Ele está como que eu posso descrever? Ele está prometendo paz para Israel, ele está prometendo ajudar a construir o terceiro templo. As pessoas estão praticamente louvando, né, o Donald Trump, porque ele se disse a favor dos cristãos. Enfim, eu não estou dizendo que é ele, só estou dizendo que a minha visão foi no mesmo dia que ele foi eleito. Então, assim, para mim é suspeito. Pode ser que não seja ele, pode ser que seja outra pessoa, né? Nós sabemos que o anticristo ele pode se levantar do Islã, ele pode se levantar do papado, né? Porque esta igreja romana ela tem muitas características da descrição da besta, né? 7 cabeças, ou seja, 7 colinas. Enfim, não quero falar sobre isso. O meu sonho, a minha visão, foi muito real. Acordei muito aflito, ofegante, assim, como se estivesse sofrendo, sabe? Iniciou assim: eu estava participando de um ritual satânico, onde ali havia 7 homens comigo, mais um bruxo.
Estávamos em um salão, creio eu que não sei o que era aquele salão. Eu sei que estava acontecendo o ritual satânico e ali tinham 7 homens e sobre o chão tinha um pano branco com uma toalha de mesa e esses homens estavam todos nus. E ali onde esses homens eles cuspiam, né, de suas bocas uma porção de sangue. E aí então vinha o bruxo e analisava o sangue de cada homem. Aí foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Aí eu fui o sétimo. Quando chegou na minha vez, me veio um gosto muito forte de sangue na boca, como se arrancar dente, sabe? Me veio o gosto de sangue na boca. Então eu cuspi sobre o pano. Então o bruxo ele veio até mim, ele analisou o sangue e olhou para mim, falou: é você. Você é o portador da luz, você é o homem das estrelas. Então, quando ele falou isso, o ritual acabou. Nós vestimos nossas roupas e saímos. Então, o sonho acabou. Então, eu acordei assim muito... sério, diante de Deus, eu acordei ofegante assim. Como se minha alma estivesse sofrendo, sabe? Como se no sonho eu estivesse sofrendo, estivesse acontecendo, vivendo mesmo aquilo, sabe? E então no outro dia eu falei: meu Deus, que sonho horrível, o que significa esse sonho, meu Deus? Eu pedi discernimento a Deus e já tem pouco mais de 2 meses, de lá para cá eu venho pedindo direção de Deus, de se realmente é da vontade do Senhor gravar este vídeo, estar publicando esta notícia, porque naquele sonho o anticristo ele revelou que o anticristo está sendo revelado ao mundo. Ele muito em breve ele estará sendo apresentado ao mundo, né? Então, irmãos, eu pedi ao Senhor discernimento e eu pensei, quem foi o portador da luz no Homem das Estrelas? De acordo com a palavra de Deus, o portador da luz foi Lúcifer, né? Um anjo muito poderoso que, quando ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso, né? E ele se tornou em Satanás, né? Ele se tornou, e a Bíblia descreve como o dragão, né? Quando Miguel batalhou contra o dragão e o venceu, ele foi expulso dos céus, né? E esse dragão, ele, com a sua cauda, ele trouxe uma terça parte das estrelas. O livro de Apocalipse descreve assim, né? Quem são essas estrelas? É uma terça parte dos anjos que ele enganou, né? Então esse homem das estrelas, esse portador da luz, é Lúcifer, né? O qual enganou uma terça parte dos anjos. Então esse portador da luz, que é Satanás, ele está sendo, ou ele vai ser revelado sobre o mundo, sobre a terra muito em breve, irmãos, né? E do dia 15 para o dia 16, eu tive um outro sonho que para mim é uma continuação. Eu sonhei que eu estava a visitar uns parentes meus num vilarejozinho lá no Nordeste. E eu vou contar o sonho bem resumido. E quando eu cheguei, no meu sonho eu já havia ido 2 vezes. E esta terceira vez que eu fui, quando eu cheguei, eu não encontrei os meus parentes, porque eles estavam morando em bunkers e se escondendo já. Então eu perguntei assim, em umas casinhas assim, e ninguém sabia falar me dar informação sobre os meus parentes. Então eu encontrei uma moça que no sonho era a minha prima. Então eu chamei: oi fulana, tudo bem? Onde estão nossos parentes? Onde o pessoal está morando? Ela falou: não tenho tempo, e saiu correndo. E eu falei: espera aí, me espera. E ela correu, irmãos, em direção à mata, né? Então eu entendi que ela estava correndo para se esconder. Então uma voz de homem atrás de mim, eu não olhei para ver quem era. Essa voz falou assim: ela só tem 5 minutos, ela sai para dar mamar ao neném e ela volta e se esconde. E assim, dentro do sonho, eu já havia ido 1 ou 2 vezes, assim, eu me lembrava dentro do sonho, eu me lembrava que eu tinha ido lá mais 1 ou 2 vezes antes, e eu ia até o bunker onde meus parentes moravam. Era tipo no campo mesmo, numa montanha, que eu via que aquilo tudo era barro, sabe?
E tinha um buraco no chão, e dentro desse buraco tinha uma porta, tipo uma porta de bueiro que levanta assim, sabe? Aquelas portas redondas assim. E lá dentro era onde eles moravam, eles se escondiam dentro desses buracos, que são bunkers, né? Moradas subterrâneas. Então, no sonho eu sabia que eles estavam morando e se escondendo nos bunkers, né? A palavra de Deus diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, eu não lembro o versículo, acho que 15, que tanto os homens grandes, ricos, pobres, servos, todos se esconderam nas montanhas e debaixo das rochas, e pediam aos montes: cai sobre nós e nos esconde da face do Deus do Todo-Poderoso. Né? Quem poderá subsistir? Né? E nós sabemos que vários países, Estados Unidos, França e até aqui no Brasil, já tem bunkers e moradas subterrâneas, irmãos. Ou seja, a volta do nosso Senhor Jesus está muito próxima, né? Eu peço a Deus que de fato nos prepare e que venha logo, porque a coisa vai ficar feia, sabe? Muitos dizem que o Senhor Jesus ele só virá no final da tribulação, outros dizem que vem no meio, outros dizem que vem antes. Olha, eu não sei se virá antes, no meio ou depois da grande tribulação. Eu só sei que eu quero estar preparado, sabe? Eu não quero me preparar, eu quero estar preparado sempre, sempre, em oração, em vigilância, né? Estar sempre ligado nos céus, porque se não for assim, dificilmente alguém será levado. Se a pessoa não estiver em oração, em vigilância, né? Santificação, vivendo a justiça. Mas tem coisas que é muito difícil fazer, mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar viver em santidade. A gente tem que abandonar os nossos desejos, né? As nossas cobiças, né? O nosso corpo de homem tem muitos desejos, muitas fraquezas, temos muitas limitações, tem coisas que é difícil fazer, mas a gente não pode desistir, a gente tem que insistir, né? Insistir em ser sincero, e não mentir, e não concordar com coisas erradas, com a prostituição, com a malícia, soberba, vaidade, e tantas coisas que são pecado, né? Muitas coisas, se a gente for analisar, muitas coisas são pecado, muitas coisas que parecem ser apenas impureza, pode nos fazer, parece não ser pecado, mas parece ser impuro, né? Vamos supor que não seja pecado, mas seja impuro. Você acha que você estando em um estado de imundície, vamos dizer assim, e o arrebatamento aconteça, no céu não entra nada impuro, não entra nada imundo. Eu não vou falar sobre esse tipo de coisa assim, mas leiam a palavra de Deus, leiam o livro de Êxodo lá inteiro, o livro de Levíticos, né? Que vocês vão ver o que é impuro e o que é imundo diante do Senhor. A palavra de Deus é uma bula que nos ensina a viver, nos ensina a ser santo, né? Cada dia mais renunciar às nossas vontades, nossos desejos, porque os nossos desejos de homem só nos levam a pecar, só nos levam aos prazeres da vida e que nos levam à condenação, irmãos. Então é isso, você que está afastado dos caminhos do Senhor, por favor, volte. Você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, sabe, buscou viver uma vida correta, sem praticar erros, procure o Senhor, porque depois que Jesus vir, depois que aconteceu o arrebatamento, não existirá prazer sobre a terra. Não existirá nada prazeroso. Não existe nada satisfará o homem. Será uma angústia e uma tribulação muito grande, tão grande como nunca houve. A palavra de Deus ela é bem clara. Então, irmãos, aquilo que hoje parece ser prazeroso, parece ser muito bom,
muito em breve os homens vão descobrir que é o caminho da condenação, sabe? Muitos dizem que não existe céu, não existe inferno, morreu, acabou, e eu digo, não é assim, não é assim. Se você não acredita, peça a Deus pelo menos uma vez, Senhor, me revele um pouco dessas coisas, me dê um sonho, me dê uma visão, me faça viver, sabe? Pela justiça de Deus, eu tenho certeza que Ele vai atender a sua oração, sabe? Você fala assim, eu não consigo crer, então peça ao Senhor, Senhor, eu não consigo crer, me ajude a crer nestas coisas, me ajude a crer na Tua palavra, porque um dia eu não criei, eu não acreditei na palavra de Deus, eu falei, Senhor, eu não acredito nisso, nisso e nisso, a palavra de Deus foi feita por homens, e eu não acredito, então o Senhor ele veio até mim e falou, é assim, assim, assado. Primeiro, os 10 mandamentos não foi feito por homens, o próprio Deus com o seu dedo escreveu os 10 mandamentos numa tábua de pedra, foi o próprio Deus. E de lá para cá, os profetas foram homens que viveram vidas separadas, totalmente separadas do pecado. E foram usados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, né, para nos trazer ensinamentos. É isso, irmãos, o vídeo já está bem comprido. Eu peço que dê um joinha, que compartilhe. Fazendo assim, você também vai estar trabalhando na obra de Deus. Também terá galardões nos céus. Também terá... a sua parte, né, nos galardões do Senhor, né, não custa nada, eu não estou ganhando dinheiro, dê um joinha, compartilhe e busque mais o Senhor, irmãos. Mande para um parente, fale da palavra do Senhor para um parente, para um amigo, para um vizinho, né, isso é muito bom. E é isso, fiquem na paz de Deus, até o próximo vídeo, shalom.